Glória. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tu, ó Deus, consagrado em Cristo imortal, ó desce fogo santo do céu e do céu. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Coloquemos de pé. Saímos já orando pela abertura dos trabalhos e assim apresentando o nosso louvor, a nossa adoração e recebendo também a palavra de Deus que Ele tem para os nossos corações nessa noite. Eu quero pedir aqui ao pastor Franciel para estar orando conosco pela abertura dos trabalhos, depois louvaremos a Deus com os dois hinos. Aleluia, glória. Aleluia. Pode ser, irmãos? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, Deus, por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Nessa noite, Senhor, o Senhor trouxe o teu povo até aqui, Pai. Viemos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, para glorificar o teu santo nome, Pai. Então eu te peço, Deus, que receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. E fala conosco através da tua palavra, Pai, para que possamos, Deus, sair daqui, Senhor, impactados e mudados, Senhor, através da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço por essas bênçãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos apresentar o nosso louvor devocional. Eu quero convidar aqui, pedir a seu Dionísio, que sempre está nos ajudando às terças-feiras, para nós louvarmos juntos com a igreja, o hino de número 2. O hino de número 2, saudosa lembrança, glória a Deus. Glória a Deus. O hino de número 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Louvemos a Deus ainda com o hino de número 4. Glória seja o nome de Jesus. Deus velará por ti. Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Mas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Pode ser, irmãos. Leitura devocional. Aleluia. Salmo de número 1, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Inocente por dele. Leitura alternada, irmãos, como de costume. Todos acharam? Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seja o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Lemos assim
mas são como a rainha do tempestade. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus fiel e santo, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Senhor, que o nosso caminho precisa ser diferente, Jesus. Pai, continua nos ajudando, Pai, nos abençoando para que possamos trilhar, Senhor, o teu caminho. Como diz a tua palavra, Deus, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, Deus. Para que não viemos, Pai, tropeçar, Senhor, e não viemos cair. Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, Deus, nos abençoa, Pai, para que possamos, Deus, continuar te servindo. Toma, Senhor, a vida de cada um dos teus servos, Senhor. Aqueles, Deus, que estão aqui nessa noite, Pai, com o coração voltado, Pai, para te louvar, para te adorar, Senhor, e para ouvir a tua palavra. Deus, os teus servos também, Senhor, que não conseguiram, Senhor, estar aqui nessa noite. Que só possa, Senhor, dispensar uma bênção toda especial, Pai, sobre a vida dos teus servos, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor já está aqui, Deus, e já tem falado conosco. Então continua conosco. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu feliz ama com a oportunidade de louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
querido. Vem aqui, querido. Aleluia, glória. Louva a Deus com ele da harpa aqui para a gente recolher dízimos e ofertas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. No vou do caminho, os eficientes podem recolher o dízimo e oferta. Espírito Santo. Oh, maravilha. Toda honra, toda glória para Deus, Senhor. O grande aleluia. Deus maravilhoso. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Digno de toda honra, aleluia. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos passando dias difíceis. Nessa noite eu convido os irmãos para ir à guerra. Amém. 212 para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, né? Vamos louvar ao Senhor por esse hino com bastante graça. Amém? Todos acharam? Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha involuta. Será que a vitória alcançará? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os varões de Cristo prosseguindo avante. Vamos escolher valor, combater contra o mal. Cristo fica dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, alegria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar.
licença para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem preparado, proporcionado a nós. Oh, amado Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Pai amado, esteja aqui, meu Senhor. Senhor, meu Pai amado, abençoa, meu Pai amado, cada um, Deus, meu Pai amado. Não deixa faltar, meu Pai, nada na mesa, meu Pai amado, na casa, no mantimento, meu Pai. Abençoa a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, nessa noite eu agradeço a minha oportunidade de devolver a direção do trabalho ao pastor. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que estamos todos em pé, abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 7, é uma leitura bastante conhecida. Para nós meditarmos, refletirmos sobre a nossa vida cristã enquanto peregrinos nessa terra. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 7, e o versículo de número 14. 7, 14. Glória a Deus. Quantos têm achado pode dizer amém? Amém. Eu vou ler uma vez esse versículo e a igreja o repete, por favor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repita. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos se sentar. O que nós vemos aqui é o grande amor de Deus. Mais uma vez, é o amor de Deus que procura nos corrigir para que nós sejamos abençoados. Israel está numa alegria porque Salomão acabara de concluir o templo. Na inauguração, Deus se manifestou de uma forma toda especial, enchendo aquela casa com a sua glória. E Deus então vai fazer promessas grandiosas quando o povo vai então adorar a Deus agora num lugar específico no templo. E Deus fala dessa maneira que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos maus caminhos, Ele diz que vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. A seguir, Ele vai dizer que estarão abertos seus olhos e atentos seus ouvidos à oração daquele lugar. Esse texto é bastante lido nas inaugurações das nossas igrejas, e eu tenho certeza que quando da inauguração desse templo aqui, dessa casa de oração Cidade Convívio, foi feita menção desse versículo.
relembrando essa promessa. E a grande verdade é que nós temos sido abençoados quando aqui adentramos. Como ouvimos a mensagem que o pastor Franciel ministrou no domingo, né? Que Asaf, ele se via invejando a vida de alguém lá fora, porque lhes parecia que tudo dá certo, enquanto que aqueles que procuram servir a Deus passam por tantas e tantas adversidades. Mas isso, Asaf vai testificar que quando ele entrou no templo, né, para adorar a Deus, Deus mostrou para ele qual é o fim daqueles que não servem a Deus. Que apesar dos seus bens materiais conquistados, que apesar da sua posição social, das riquezas acumuladas, mas que estão como que em lugares escorregadios, não tem firmeza. E que, no entanto, aquele que serve a Deus, que procura servir a Deus com integridade, com sinceridade, de todo o coração, está firmado sobre a rocha, e para nós a rocha é Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a demonstração do grande amor de Deus para conosco. Mesmo que Israel se comportasse muitas vezes de uma forma rebelde, mas o Senhor havia escolhido Israel como seu povo. Assim como nós também, por misericórdia, pelo grande amor de Deus, por esse amor que é imensurável, não tem medida, não tem como medir esse grande amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira, diz a palavra, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos também, como povo de Deus, debaixo deste amor, esse amor que excede a todas as coisas, esse amor que a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, o Senhor nos mostra o seu amor. De que maneira, pastor? Através dos livramentos constantes da nossa vida. Livramentos que muitas vezes nós vemos os livramentos que Deus nos proporciona com os nossos olhos, mas há muitos e muitos livramentos que nós não podemos contemplar, mas Deus nos livrou. Deus nos livrou. Quando surgiu essa pandemia, ela foi classificada como o quê? Um inimigo invisível, né? Não foi assim? Classificado como um inimigo invisível. Imagina lutar contra um inimigo que você não vê. Não tem como. Mas esse Deus, por nos amar, Ele nos defendeu. Ele nos livrou. Mesmo aquele que porventura, como algumas famílias aqui passaram, né? Passaram por esse processo. E eu tenho, assim, na minha conjectura, imaginar qual foi o pensamento daqueles que eu tiveram, que passaram por essa dificuldade. Talvez o temor, e agora eu peguei isso, será que eu escapo? Será que eu não escapo dessa? Mas Deus, por seu grande amor, imensurável amor, Ele deu livramento. Ele deu livramento. Ele permitiu até passar por alguma dificuldade para saber o quão grande é o amor de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele deu várias vitórias a Israel através do rei Davi, demonstrando o seu amor para com o seu povo. Após o reinado de Davi, Deus levantou Salomão, seu filho, para reinar sobre Israel.
E a primeira coisa que Salomão procura fazer, quando assume o trono, que era de Davi, foi oferecer sacrifícios de louvor a Deus, holocaustos. A segunda coisa que ele pediu foi sabedoria a Deus para reinar sobre o povo. A terceira coisa que ele pediu foi edificar um templo, a casa do Senhor, para oferecer ali sacrifícios e holocausto ao nosso Deus. Essa casa foi edificada, ela foi ornada, esse templo foi ornado com prata, com ouro, com madeiras preciosas, linho e tantas coisas, para ter um lugar de adoração, para ter um lugar de adoração. E quando inaugura-se essa casa, a glória de Deus enche o templo e Deus aparece a Salomão pela segunda vez e faz essas promessas: que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilharem, orarem, buscarem a sua face, se converterem dos seus maus caminhos, ele ouviria dos céus, perdoaria os pecados e sararia a terra. Hoje a grande preocupação de muitos está em conquistar bens materiais, em viver uma vida talvez mais tranquila. Mas deixe-me lembrar o que diz a palavra de Deus: nós estamos vivendo, quem sabe, o último tempo da igreja sobre a face da terra. E se isso é real, é essa igreja que Jesus vem buscar, nós estamos necessitados de tomar uma decisão da nossa vida. Nos preocuparmos muito mais com o reino de Deus e a sua justiça do que com o ganho financeiro, do que posição social. Isso vai acontecer naturalmente se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele prometeu: as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que ele achar que é benefício para o reino, ele vai levantar. Ele vai levantar alguém, ele vai honrar alguém, ele vai colocar alguém de nós entre os grandes para dar testemunho do seu grande amor, da sua misericórdia, para sermos instrumento e canal de bênção aonde ele nos colocar. Aonde ele nos colocar. Essa casa foi edificada com ouro, prata, pedras preciosas. Tudo isso é incomparável para uma época em que eles, durante muito tempo, adoraram através de lugares que se escolhiam para estar na arca, que significava a presença de Deus para eles adorarem. Mas agora eles tinham tempo. Mas nós sabemos a história, por conta das suas rebeldias, desobediências, Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida pelos assírios, depois pelos babilônios, e assim por diante. Aquele templo maravilhoso, destruído, levaram todos os vasos, todas as coisas preciosas de uso no templo, levaram para a Babilônia. Tantas situações por causa da rebeldia do povo. Mas Deus, nesse tempo, Ele está falando conosco através dessa palavra, que somos também povo de Deus. Povo de Deus. E se o povo de Israel
eles perderam aquele grande templo. Hoje nós temos uma casa que Jesus nominou casa de oração, onde nós podemos nos reunir para orarmos, para adorarmos a Deus, para exaltarmos o nome do Senhor. É chamada casa de oração. É aqui o nosso local de nos reunirmos para orarmos juntos. Mas hoje não depende só do templo, não precisamos depender de um templo para buscarmos a Deus. Porque quando se inaugurou aquele templo, no versículo 16 vai dizer, o Senhor falando com Salomão: porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É claro que quando nós nos reunimos aqui, a presença de Deus é real através do seu Espírito Santo. Mas na verdade hoje o templo sou eu, o templo é você, o templo somos nós, porque Ele disse que agora passou a habitar em nós, o seu Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. Então nós precisamos viver de tal maneira que nós não entristeçamos o Espírito Santo. E por isso Ele vai dizer que nós precisamos sempre nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Essa palavra primeira, humilhar, não é sermos humilhados por outros, não. É nós mesmos nos humilharmos na presença do Senhor. E o que significa se humilhar? É ter a virtude de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer a nossa debilidade espiritual, que se nós não tivermos a presença do Espírito Santo constantemente na nossa vida, nós falhamos. Então precisamos ter essa virtude e reconhecer o quão frágeis nós somos ao tentarmos ser alguma coisa pela nossa própria capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa força, pela nossa inteligência. Não, nós dependemos totalmente de Deus e através do Espírito Santo que nos foi dado como Consolador. Ele habita em nós. Outra característica de se humilhar é ser modesto. O que é ser modesto? É ter ausência de vaidade, ser simples, uma simplicidade de forma natural de viver, de falar, de agir, despretensioso, sem pretensões. Eu fico, às vezes, no que diz respeito, por exemplo, a cargos ministeriais, né? Eu fico observando como que Deus trabalha. Eu já vi gente que lutou e fazia de tudo porque queria um cargo ministerial. E às vezes passa a vida inteira, não consegue, corre para outro ministério, corre para outra igreja de busca. Aí lá acaba conseguindo por amizade isso, aquilo, mas não prospera. E a maioria daqueles que são chamados é gente que muitas vezes fala: eu não quero. Mas sabe que quando Deus chama, é porque é Ele que vai. Aleluia. Ensinar, é Ele que vai sustentar, é Ele que vai ajudar. A maioria dos que dizem que eu não quero a liderança, eu não quero ser líder, eu não quero ser obreiro, eu não quero ser obreira, são exatamente esses que Deus chama. Porque essa, digamos assim, despretensiosidade faz com que o Espírito Santo trabalhe melhor na nossa vida e através da nossa vida. Isso é se humilhar. Nós vemos também que ele vai falar da oração.
né? Ele vai falar de oração. Se meu povo se humilhar e orar. Se humilhar também, tem uma última situação aqui, que é ser submisso. É o ato ou o efeito de se submeter a uma autoridade, uma lei, a aceitação de um estado de dependência. Cada um de nós somos submissos a alguém em alguma área. Alguém em alguma área. Eu já ouvi muitas vezes, quando fazendo a faculdade, e às vezes professores perguntavam: por que você está fazendo esse curso? E alguém dizia: porque amanhã eu quero ter meu escritório próprio, advogado, né? Ser um contabilista, ter meu escritório próprio, porque assim eu não sou submisso a ninguém, eu sou o meu patrão. Ledo engano, porque vai depender dos clientes, né? Vai ter que dar satisfação dos clientes. Se é um advogado, ele vai desenvolver o processo e está sempre dizendo: ó, teu processo é dessa forma, está assim, vou ter que fazer isso, nós vamos ter disso. Se é um contabilista, ele tem que prestar conta para o que contratou ele tem que prestar conta para a fiscalização. De qualquer forma, nós sempre estaremos tendo que ser submissos a alguém sobre nós. Sempre. Então não é humilhação ser submisso. Não, é qualidade de alguém que se humilha a si próprio para ser submisso a alguma situação. Louvado seja Deus. Mas aí vem a questão do orar. O que significa orar? Nós oramos. Alguém pode me dar o significado de oração? O que significa orar? Falar com Deus. É fazer súplicas. É fazer súplicas. É pedir com humildade. É suplicar. A súplica, ela tem que ser com humildade, reconhecendo as nossas fragilidades. Não como aquela oração dos dois no templo, né? O fariseu orava: porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquilo outro. O Senhor me atende, responde a minha oração. Enquanto que o outro se reconhecia: Senhor, eu sou um pecador, miserável pecador, não sou digno de nada, tem misericórdia, tem misericórdia. E às vezes alguém quer resposta de oração e a palavra vai dizer: vocês pedem e recebem porque não sabem pedir, porque não sabem pedir. Então orar é fazer súplicas. E suplicar significa pedir com humildade, rogar, solicitar. É uma palavra que é derivada de súplice, ou seja, que significa se prostrar pedindo. Se prostrar pedindo. Aleluia, Jesus. Lembra do leproso? Ele se prostrou, adorou o Senhor e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me livrar dessa vida. Foi uma súplica prostrada. Jesus, ele tinha uma vida de oração, nos deixando exemplo que nesse mundo que vivemos, nós precisamos seguir esse exemplo, de orarmos constantemente. Falar nisso, amanhã nós começamos aqui uma campanha, cujo tema é orar sem cessar.
Inclusive, não sei se vocês viram, mas está se propagando que dia 7 vai ser uma vulca, vai ser não sei o que, vai não sei o que lá. Nós, como igreja, sabe o que nós vamos fazer no dia 7? Meu primo mandou uma mensagem lá do Pará, me pedindo: divulga isso, primo. Nós aqui estamos combinando aqui nas igrejas aqui da nossa região, para os crentes tirarem pelo menos 5 ou 10 minutos cada crente de oração em favor do nosso país, em favor da nossa liderança, fazer uma súplica, pedir ao Senhor, e Deus há de responder ao seu povo, porque Ele garantiu isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando fala de sarar a terra, não é só a terra em si, não, é os habitantes dessa terra. É promessa, irmãos, é promessa. Então vamos seguir o exemplo de Jesus e estarmos orando, porque Jesus também, ele tinha os seus momentos também de particularidade com Deus. Muitas vezes ele atendeu a multidão, ele ensinou a multidão, alimentou a multidão. Lembra da primeira multiplicação dos pães? Ele terminou aquela primeira multiplicação, ele disse aos discípulos: peguem o barco e vão para outra banda do lago, que eu vou orar. E ele foi ao monte para estar orando, buscando o Pai. Ele deixa-nos vários exemplos. Despediu a multidão, subiu ao monte para orar. Além desse, eles abençoam o Senhor. No Getsemane também, ali ele escolheu, pediu para os discípulos o acompanhá-lo na oração. Mais próximo do lugar que ele ia orar, ele deixa Pedro, Tiago e João e diz: fiquem aqui e orem comigo, eu vou mais à frente para orar. E eles, cansados, oram um pouco, deve ter adormecido. E Jesus volta e pergunta: mas em nenhum momento vocês podem orar junto comigo? E ele, naquela agonia já da proximidade da crucificação, ele orou de tal forma que diz a palavra: o seu suor foi gotas de sangue. Gente, buscar a face do Senhor, buscar a face do Senhor é descobrir, é tirar a cobertura que oculta, é se encontrar, é deparar com alguém, é conhecer, é ter conhecimento de algo ou alguém, é saber muito bem sobre algo ou alguém. Buscar a Deus não é simplesmente quando nós vamos para a igreja e tiramos alguns minutos de oração de joelho e dizemos: eu vim buscar o Senhor. Não, é muito mais do que isso. É se entregar numa oração, é se entregar numa busca, pedindo: Senhor, mostra-me, Senhor, a tua glória. Desvenda os meus olhos espirituais, e Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso, porque quando nós buscamos e Ele se revela a nós, Ele se revela trazendo alegria ao coração, trazendo graça para continuarmos a nossa jornada de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos em Gênesis 32, 28, que a Bíblia ensina que Jacó, ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Aquilo foi uma busca incessante. Foi uma busca incessante. Deus se apresenta de forma teofânica com ele, como o anjo, ele agarra o anjo
em luta, ele não sabia, mas ele estava lutando ali com Deus. Não te largo enquanto não me abençoares. É Deus. Porque ele sabia que só Deus podia resolver a situação dele naquela hora. Verdade. E muitas vezes nós perdemos a bênção por não buscarmos a Deus com essa intensidade. Eu me lembro que uma vez nós, num trabalho ali no Jardim São João, era o pastor João Dourado, na época era diácono da igreja, secretário da igreja, regente do coral, da banda do Narciso, e nós tivemos uma festividade que foi algo extraordinário. Foi algo extraordinário. Nessa época ainda não tinha lá o trabalho do bairro dos Marmelos, então os irmãos que moravam naquela região, eles vinham a pé, saíam de lá, às vezes 3, 4 horas da tarde, para estarem aqui no São João, que não tinha ônibus também para lá. Então eles saíam de lá 3, 4 horas da tarde, para estarem às 7 horas no São João para participar do culto. 3 horas de caminhada a pé. E nós tivemos uma grande festividade que foi algo de extraordinário. Deus, a glória de Deus encheu a casa. Era a igreja antiga de São João, não é essa nova, não. Era a igreja antiga ainda. E Deus encheu a casa com a sua glória. Foi batismo com o Espírito Santo. Foi curas maravilhosas. Foi algo assim de extraordinário. Porque a igreja, naquela semana, o pastor João Dourado marcou a semana de oração até na quinta-feira, que a abertura do congresso foi na sexta. E quando foi no domingo, Deus manifestou a sua glória de uma maneira extraordinária. Aí nós fomos terminar o culto. Aí o pastor João Dourado sempre falava para o filho dele: pega o meu carro e vai levar essa família lá, né? Lá nos Marmelos. Tinha uma família muito grande, então a gente ia levar com 2 ou 3 carros, a gente ia levar as famílias que moravam para lá, que tinham vindo a pé. Depois do culto terminava, uma festa dessa terminava 9, 9h30. Então, para esse pessoal caminhar 3 horas no escuro, né? E na estrada aí tinha chovido, horrível. Então nós fomos levar no carro, nós fomos levar. E quando nós chegamos lá, deixamos as pessoas, aí o irmão Manuel Cícero, ele falou assim: irmão Léo, irmão Vanuílio, que era o filho do pastor João Dourado, entra na minha casa, vem fazer uma oração por nós aqui. E nós entramos ali e oramos junto com aquela família, e foi outra coisa gloriosa. A presença de Deus naquele sítio, naquela chácara que eles tomavam conta, foi algo de extraordinário novamente, irmãos. Aí quando nós estamos voltando, e nós estamos comentando, eu e o Fabrício estamos comentando sobre isso, sobre a glória de Deus, sobre o culto, louvando a Deus, lembrando hinos que nós cantávamos juntos, alguns trechos. Quando nós chegamos no lugar, não sei se os irmãos já foram para lá e conhecem, tem um trecho lá antes do Tanque Grande, que é chamada a Cachoeira da Macumba, e onde o pessoal ia lá fazer trabalhos, né? O pessoal do centro, eles iam fazer trabalho lá. E quando nós estamos chegando perto dessa descida da Cachoeira da Macumba, tem um barranco enorme, muito feio, à esquerda, e o carro do Vanuílio, de repente, perdeu o freio. Ele falou assim: não, estou sem freio. Eu disse: mas como assim sem freio? De repente, ele disse: o freio não está segurando. E aí o carro começou a escorregar para o lado do abismo, do barracão, para nós tombarmos para lá. Naquele momento, nós começamos a clamar ali, pedindo: Senhor, o Senhor nos deu a sua presença no congresso, o Senhor nos deu a sua presença na oração da casa dos irmãos. Senhor, tem misericórdia, nos dê a sua presença aqui, irmãos, pela glória de Deus. Naquele momento, Deus abriu os meus olhos espirituais e eu vi aquele soldado enorme, vestido com aquelas armaduras de escamas assim, mas eram escamas douradas que brilhavam no escuro, e ele colocou a mão no paralama do carro e empurrou de volta para a estrada. Quando ele empurrou de volta para a estrada, o Vanuílio falou para mim: Léo, o freio voltou. Eu disse: Léo, você não viu o anjo que nos socorreu? Ele disse: eu não vi nada. Aí ele disse: mas glória a Deus, o Senhor
Santa Igreja. Graças a Deus. Mas nós precisamos nos humilhar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a face do Senhor. E principalmente, precisamos nos converter dos maus caminhos. Eu sei que nenhum de nós seríamos, digamos assim, tão cabeça dura para entrar no mau caminho, sabendo das leis que nós temos. Mas o adversário das nossas almas, ele trabalha incessantemente preparando com os seus ardis, preparando armadilhas para a gente. Então a gente tem que vigiar muito, porque são muitas as armadilhas do adversário. Porque ele não pode, ele não tem poder para nos tirar do caminho do Senhor. Ele não tem esse poder. Mas pelos seus ardis, pelas suas artimanhas, ele provoca situações para a gente entrar no mau caminho e a gente então perder a bênção de Deus. Por isso nós precisamos de vigiar, de nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos a face do Senhor constantemente. E se porventura cairmos numa cilada do adversário, precisamos pedir graça, pedir a presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, para abrir os nossos olhos e a gente de imediato se converter daquele mau caminho, de um mau negócio, de um mau casamento, jovens, que às vezes acham que a atração física é suficiente. Não. Precisa conhecer, precisa ser crente também. Eu já ouvi alguém dizer, não, pastor, mas depois eu ganho para Jesus. Primeiro eu quero ganhar para mim. Falei, não, ganha para Jesus primeiro. Né? Ganha para Jesus primeiro. Aí vai fazer que nem aquela jovem que era crente e ela era muito formosa, atraiu o rapaz veio para a igreja, né? Ele veio para a igreja, ele quis, era colega de escola e quis arrumar namoro na escola. Ela disse, não, eu sou uma crente. Aí ele veio para a igreja, aceitou Jesus, aí foi falar com ela, agora eu sou crente, vamos namorar? Eu falei, não, você tem que se batizar. Se prepara para o batismo nas águas. Ele se preparou, depois se batizou. Ele falou assim, agora podemos orar? Não. Você vai buscar batismo com o Espírito Santo. Você vai buscar batismo com o Espírito Santo. Aí ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí ele falou assim, querido, nós somos irmãos, eu quero casar mais. Eu vou me preparar para a obra missionária. Tem coisas que Deus age, mas tem outras que as pessoas insistem em namorar não crente. É pedra de tropeço. É pedra de tropeço. Precisa vigiar. Muito bem. Então, se converter, o que é se converter? É mudar de direção, né? É mudar de direção. Você está indo numa estrada para uma determinada cidade, né? Perde a direção, entra num viaduto errado, né? Ixi, e agora? Como é que eu faço? Faz um retorno, entra a estrada de novo para chegar no teu destino. O nosso destino qual é, irmãos? O nosso destino é o céu. O nosso destino é o céu. Essa é a nossa expectativa. Enquanto estamos aqui, não podemos nos desviar para qualquer caminho, não. O caminho do céu continua estreito.
nessa estrada não tem alargamento, não tem construção de 2 vias, de 3 pistas, de 4 pistas. Não, esse caminho é estreito. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Continua olhando para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Converter dos maus caminhos. Se fizermos isso, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Ele vai nos abençoar. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. João 9,31. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. A melhor coisa que existe, irmãos, é podermos abrir o coração para alguém e lhe falar o que estamos sentindo, sejam alegrias, sejam tristezas, seja o que for. Deus está sempre pronto a ouvir aquele que teme a Ele. O sábio escreveu, não sem propriedade, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria, é temer a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, para que Ele saie a nossa terra, Ele nos cure, restitua a saúde de quem estava doente, física ou espiritualmente, porque Deus nunca nos deixará a nossa própria sorte. Se procurarmos sempre buscar a Ele e termos uma vida de renúncia e colocarmos a nossa fé em prática, conforme diz Hebreus 11. Se nós fizermos isso, nós teremos resposta da parte de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê mais sabedoria para fazermos a sua vontade. Amanhã nós começamos uma campanha de oração aqui. Horário sem cessar. Estaremos orando. E grave isso. Guarde esse convite. No dia 7 de setembro nós não vamos sair de rua, não vamos fazer nenhuma manifestação. Não. Nós vamos de joelhos na nossa casa tirarmos um período de oração. Você escolhe o horário e você vai tirar nesse momento. Eu vou fazer aquilo que o nosso pastor nos orientou. Eu vou orar em prol da nossa nação, em prol das nossas lideranças, dos nossos governantes, para que Deus trabalhe na vida deles também. Amém, queridos? Coloquemos de pé. Amanhã, então, nossa oração, nossa campanha aqui, das 8 às 9. Quinta-feira, a campanha da Vitória com as Irmãs, do Círculo de Oração. Sábado, 14 horas, palestra com os jovens. E os irmãos e irmãs, se quiserem participar, deem apoio aos nossos jovens. Estejam presentes, apoiando os nossos jovens. Pastor Edson, vem aqui, meu filho. Eu sei que você veio tarde do trabalho, está cansado, ficou lá atrás, o seu lugar é aqui. Paz, queridos, amém? Vamos orar, amém? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus o Cristo, Senhor, mais uma vez, papai, somos gratos a Ti por esta rica oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos, Senhor, mais uma vez, papai amado, na Tua casa, para ouvirmos, Pai, a Sua inerrante, falível e substituível palavra, crendo, Pai amado, Pai querido, que o céu esteve aberto, Pai, sobre nós, crendo, Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Santo trabalhou, Senhor Jesus Cristo, em
Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amados, na próxima terça-feira, então, nós começaremos uma outra série de estudos, numa outra carta do apóstolo Paulo. Nós vamos estar estudando a carta de Paulo aos Gálatas, aos nossos irmãos da Galácia. Então, são 6 capítulos também. Então, serão 6 terças-feiras que estaremos estudando. E a gente começa, então, terça-feira que vem. Quem é o ministrante do primeiro capítulo? Pastor Heber. Amém. Amém? Pega esse de Efésios, foi 2 folhas. Foi essa, Mas são as 4, né? Tá certo. Então nós começaremos na próxima terça-feira. Então, nós até para aproveitarmos o tempo, a gente vai enxugar assim, mais a questão de louvores, né? Para a gente ter mais tempo de ministração da palavra de Deus. Então, divulgue isso nos grupos de vocês, para quem mais vocês tiverem contato, para estarem aqui terça-feira para estudarmos juntos a carta aos Gálatas. Amém, queridos? Que diremos todas essas coisas? Se Deus é por nós, tudo posso. E a vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem? Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz, em nome de Jesus.